Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que gosto muito do Nando Moura e da opinião dele. Acho que ele está ajudando muitas pessoas a pensarem de outro modo, diferente do mainstream e do senso comum. Este vídeo não é uma crítica inimiga, é apenas uma crítica à ideia de conservadorismo dele, que eu discordo. Ele parece pensar que o conservadorismo estaria necessariamente ligado à cultura judaico-cristã, quando na verdade pode estar ligado a qualquer tradição religiosa genuína. Não estou falando de religiões heterodoxas, como o espiritismo, por exemplo, religiões populares, sem base filosófica nenhuma, ou seitas evangélicas ou neopentecostais. Estou falando de instituições que tenham um mínimo de tradição e que tenham filosofia bem estruturada em suas raízes, que tenham influência na civilização e na cultura de povos. Nando Moura, também em alguns vídeos sobre o cristianismo, defende que a subsistência do cristianismo até nossos dias é por si só prova cabal da veracidade desta religião e de toda a narrativa histórica bíblica. Segundo ele, a história de vida e dos ensinamentos de um homem humilde, pobre como Jesus, não teriam poder de mudar a história do mundo se não fossem verdadeiros. Esse argumento é insuficiente e não prova o que ele propõe. Primeiro porque, como veremos adiante, a mensagem cristã não é tão inovadora assim. Os cristãos realizam atos que têm referências em culturas não cristãs, mas acreditam estar fazendo algo puramente cristão. Em segundo lugar, o mesmo argumento para ele parece não valer para as demais religiões tradicionais, até as mais antigas que a cristã, por exemplo, o budismo mesmo, que existem até hoje. O cristianismo, como todas as demais religiões tradicionais, toca, convence, angaria seguidores, não por uma suposta verdade histórica de seus contos, mas por simplesmente replicar um mito universal, que segue alguns parâmetros ou arquétipos comuns a todos os mitos religiosos. O mito universal contém estruturas que mexem com o íntimo do ser humano, por transmitirem verdades universais. Por exemplo, mensagens de perseverança, heroísmo, de abnegação de si em prol dos demais, entre outros valores éticos e morais eternos, e não por ser historicamente verdadeiro. Isso ocorre porque todos nós, independentemente da época, da nacionalidade ou da crença, compartilhamos uma mesma natureza, que é a natureza humana. Portanto, na maior parte dos casos, temos uma ideia universal e atemporal de determinados conceitos, como a respeito do que é nobre, sobre o que é belo ou sublime, sobre o que é justo e injusto, da perplexidade diante da perfeição da vida, do sagrado. O mito geralmente utiliza-se de narrativas hiperbólicas e ultraemocionais ou sobrenaturais, com o intuito de intensificar sua mensagem, alimentando nossa imaginação e promovendo e florescendo esses conceitos atemporais dentro de nós. Ou seja, essa roupagem histórica é só uma casca e tem a função de despertar em nós definições e insights metafísicos que ultrapassam a pura razão. Essa identificação do homem com essa estrutura universal o inspira e o motiva a reproduzir o mito em sua vida. Por exemplo, o cristão significa pequeno Cristo, o budista seguidor de Buda, por exemplo. O religioso pensa então em seguir o exemplo do herói fundador, tentando repetir os passos do protagonista do mito. Acreditar no mito é assumir um propósito de vida baseado no mito, que pode ser a salvação não só de si, mas também dos demais. Este ímpeto de salvação é a mola propulsora das religiões, é o que move o proselitismo e a evangelização. A pessoa ela acredita ter encontrado a chave da felicidade da vida e automaticamente vai querer compartilhar a boa nova a todos. E não há marketing melhor do que essa sensação de ter descoberto o sentido da vida. Assim, toda doutrina religiosa que segue o arranjo desse mito tem o poder de mexer com seus fiéis e fazê-los acreditar não só na verdade do mito, mas também na historicidade dos contos que o ilustram. Por isso, a grande maioria dos seguidores não conseguem separar a verdade essencial do mito de sua roupagem, supostamente histórica.
Esta estrutura universal segue em maior ou menor grau alguns estágios. Primeiramente, o protagonista abandona sua vida secular e o conforto por um chamado sobrenatural. Depois, esse enfrenta testes, tentações, austeridade, fome, frio, cansaço, solidão, carência sexual, etc. Depois reúne os primeiros discípulos, promove os ensinamentos, muitas vezes em forma de parábolas, e depois expõe sua cosmovisão. Por fim, desafia a morte e a vence, o Buda com o Nirvana, o Jesus na ressurreição. Esse esquema aparece nas histórias de Prometeu, Osíris, Buda, Cristo e até em São Francisco de Assis. Todas seguem esse paradigma quase que exatamente. Alguns pensadores, como René Guénon e Mircea Eliade, tentaram encontrar esse elo essencial entre as religiões tradicionais, na tentativa de desmistificar os acontecimentos sobrenaturais e encontrar um núcleo comum de verdades universais. No mundo cristão, temos o teólogo Rudolf Bultmann, que procurou deixar os milagres da Bíblia e a necessidade de comprovação histórica desses acontecimentos em segundo plano, a fim de encontrar a essência dos ensinamentos cristãos. Todos esses intelectuais procuraram a religião por trás das religiões, na tentativa de realizar o ecumenismo verdadeiro. No caso de Bultmann, não há a negação completa da historicidade das passagens sobrenaturais, mas sim a ideia de que essas passagens são irrelevantes diante da mensagem bíblica nuclear. Jesus Cristo, para esse teólogo, representa acima de uma figura histórica real a verdade universal, já reproduzida em outros contos desde sempre pela natureza humana. E essa verdade fundamenta, basicamente, na necessidade do homem se religar com o sagrado, vencer o medo da morte e transcender valores efêmeros e puramente materialistas. Logo, não faz sentido ficar discutindo o sexo dos anjos, se Jesus nasceu de uma virgem, se andou sobre as águas ou se realmente ressuscitou. Quando se trata da produção literária do Novo Testamento, percebemos que os evangelhos, em sua narrativa, figuras de linguagem e em como Cristo é retratado, foram moldados por conceitos judaicos com base em um mosaico de culturas e filosofias pagãs anteriores e posteriores ao exílio. Jesus é relatado com características de uma divindade solar, como Osíris e Amitabha, principalmente no Evangelho de João. Influências pagãs são igualmente encontradas na organização eclesial e em ritos cristãos. A Igreja Católica, só para citar, nada mais é do que uma instituição pagã preenchida com recheio ideológico semita. Já a Igreja Ortodoxa é um composto de doutrinas meio semitas e meio platônicas. A teologia cristã deve muito de sua consistência a elementos da filosofia de Platão e Aristóteles, implementados por Agostinho e Tomás de Aquino. O pensamento grego foi fundamental para a solução de diversas contradições originais da doutrina cristã. Sem essa intervenção pagã, o cristianismo não teria o mesmo potencial de convencimento e certamente não teria força argumentativa diante de outras ideologias e religiões. Elenquei alguns exemplos aqui de coincidências entre os mitos. Lembrando que os textos utilizados na comparação são mais antigos do que o Novo Testamento. Primeiro, a ressurreição de Osíris, como ressuscitou Jesus. Esse texto é tirado dos textos da pirâmide. Em segundo, Osíris acalma uma tempestade e anda sobre as águas, assim como Jesus fez, tirado dos textos Falunkner e Hoptip, não sei se é assim que pronuncia. No Jataka, a escritura budista, há relato de um discípulo leigo que com fé andou sobre as águas, assim como Pedro fez diante de Jesus. Há também diversos deuses pagãos que também foram crucificados. No Buda Karita, na escritura budista, encontramos a descrição da forma sobrenatural em que o espírito do iluminado Buda desceu dos céus para encarnar em Siddhartha Gautama, da mesma maneira com que o Espírito Santo encarnou em Jesus. Há outras dezenas de coincidências.
O budismo encara as narrativas mitológicas de uma maneira interessante. O budista não tem a obrigação de defender a existência histórica de Shakyamuni, por mais evidências que atestem isso, porque o Dharma, ou seja, os ensinamentos, tem prioridade em relação a qualquer fato concreto. Os seguidores de Siddhartha Gautama não precisam sustentar como factual que das pegadas de Buda criança brotavam flores de lótus, ou que do nascimento dele fora antevisto por profetas. O budista não se incomoda em entender que o aparecimento de Buda depois de morto, proferindo o Dharma como um fantasma em uma torre de dimensões infinitas, é apenas uma linguagem poética, que aponta para uma verdade maior. Somos, no budismo, convidados a experimentar essa verdade na prática, por consciência e intelectualidade, e não por meio de fé cega em acontecimentos improváveis. Bem, voltando ao objetivo dessa postagem, acredito que Nando Moura tenha sim bons conhecimentos em algumas áreas, mas parece que no âmbito religioso tem deixado de levar em consideração a correlação evidente entre cristianismo e o paganismo, a associação que, sem muito esforço, derruba toda a sua retórica sobre a autenticidade de Jesus Cristo. Gosto bastante da visão política de Nando, também me considero conservador, mas eu discordo em grande parte de seu pensamento religioso. Concordo com a luta dele em divulgar a importância da moralidade, da ordem, da ética e sua preocupação em defender a espiritualidade diante do niilismo crescente de nossos dias. Porém, ele acredita que toda e qualquer espiritualidade se resume somente ao cristianismo e despreza qualquer contribuição dada pelas demais culturas. O cristianismo tem sim grande importância no mundo, principalmente no Ocidente, por ter conservado alguma espiritualidade e valores. Porém, dizer que a doutrina de Jesus é autêntica a ponto de ter criado os valores universais é uma falácia, pois, como vimos, o cristianismo é, como as demais religiões tradicionais, apenas parte de uma reprodução da verdade que já se faz presente na natureza humana. Sem o amparo de outras culturas, o cristianismo não teria corpo doutrinal e filosófico suficientes para sua subsistência. Enfim, o cristianismo não contém a verdade em sua essência, apesar de manifestá-la em muitos de seus ensinamentos, devido às semelhanças com o mito universal. Esta religião contém falhas e equívocos como qualquer outra tentativa humana de se conceitualizar o sagrado. Como budista, logicamente, defendo que o budismo se aproxima muito mais dessa verdade universal do que o cristianismo, e que é perfeitamente possível ser conservador e adepto do budismo. Bem, por hoje é isso. Gostaria de agradecer a participação e se vocês gostaram do vídeo, deem um like e compartilhem. Até a próxima!